Apesar de muito distante, a galáxia de Star Wars não está longe dos problemas econômicos. Ela é um tanto tecnologicamente avançada, como é economicamente estagnada, caracterizada por desigualdade e estruturas políticas rígidas e inaptas. Para começar, a principal engrenagem da economia galáctica é o comércio. O valor do comércio é simples. Quanto mais livre, melhor. O episódio 1, por exemplo, que inicia a trilogia em ordem cronológica, é uma disputa comercial. Entre as tecnologias mais importantes do universo de Star Wars, encontra-se o hiperpropulsor, que permite aos viajantes percorrer distâncias fantásticas em alta velocidade, se desvencilhando da relatividade. Sem o hiperpropulsor, o movimento entre os sistemas estelares mais próximos demoraria anos ou décadas, mesmo assumindo velocidades próximas da velocidade da luz, tornando o comércio difícil e caro. O comércio hiperpropulsionado possibilita um nível mais alto de rendimentos por pessoa do que seria possível numa galáxia de autarquia planetária. O comércio também permite a planetas desolados especializarem-se na produção de matérias-primas valiosas. Por exemplo, Tatooine, que se especializou em minerais. Outros planetas podem devotar a superfície inteira à agricultura ou à urbanização. A capital imperial, Coruscant, é uma cidade do tamanho de um planeta, por exemplo. Os planetas ricos ganham em especializar-se em indústrias. Ao mesmo tempo, o comércio permite que planetas mais pobres exportem os recursos que tiverem, de modo a poder importar os bens necessários para os tornar habitáveis, especialmente a comida. Um problema da economia Star Wars são os monopólios, como por exemplo a Federação de Comércio, que invade o pacífico planeta Naboo no episódio 1. Esses monopólios são problemáticos por vários motivos. Eu vou citar aqui dois. O primeiro é que eles encorajam a criminalidade por aqueles que tentam furar o monopólio, como por exemplo Han Solo, que é um contrabandista de especiarias, para o gangster Jabba. Outro exemplo é que encoraja os monopolistas a devotar recursos valiosos para conseguir alianças políticas necessárias para os manter, como por exemplo os burocratas da República. O preço da participação na economia galáctica é a aceitação de regras que irritam os governos planetários. No episódio 2, a Confederação de Sistemas Independentes decide separar-se da República como resposta a medidas que dizem impor um fardo econômico sobre os planetas mais pobres. A Aliança Rebelde, que combate o Império nos episódios 4 ao 6, ela tenta restaurar a democracia e a soberania planetária, apesar de que esse fato pode danificar a integração econômica com a possibilidade de um governo unitário. Outra questão são as carreiras numa era de máquinas inteligentes. Os humanos em Star Wars ainda trabalham em carreiras perigosas e arriscadas, como por exemplo a escavação de minas. O que, pelo visto, os robôs em Star Wars não conseguem substituir totalmente os humanos, apesar de todo o aparato tecnológico. Porém, os humanos também trabalham devido às desigualdades do sistema político da galáxia. Anakin Skywalker, por exemplo, aparece primeiro na série como escravo em Tatooine, enquanto aqueles que estão no coração da galáxia vivem num ambiente de luxo. O fato é que os humanos trabalhando por ninharias para conseguir sobreviver, tal poderá levá-los ao lado negro da força. O pior poderá fazer com que sujeitos questionem o que é a causa de uma distribuição tão desigual da riqueza, se transformando em criaturas muito mais assustadoras, os economistas. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.